definição se pode dar da moral? Será que é a regra que nos ensina a viver? Olá pessoal, sejam bem-vindos, muito bem-vindos ao canal Espírita Fraterno, canal de estudos e divulgação da doutrina espírita. Dando continuidade ao programa Conhecendo a Doutrina Espírita, apresentamos hoje o terceiro episódio da série O que diz o Espiritismo, onde nós conversamos sobre temas importantes da doutrina espírita. Pessoal, antes de tudo eu preciso da ajuda de vocês. O YouTube, esse sistema que a gente faz a publicação do vídeo, exige muito, de uma certa forma, que o canal tenha likes, inscritos e visualizações. Muito bem. Se as pessoas veem os vídeos, mas não dão like, o sistema do YouTube entende que esse vídeo não tem relevância, então não divulga. É interessante isso. A intenção aqui é divulgar a doutrina espírita. Então, é fundamental que você se inscreva, assista os vídeos até o fim e clica no like. Não custa nada, não tem que pagar nada. Aliás, nem é compromisso com absolutamente nada. Então, aproveita agora, para um instantinho, deixa o like, tá certo? Evidentemente que é bom demais se você fizer algum comentário, divulgar o vídeo compartilhando, né? Aí se não sabe como compartilhar, aqui embaixo, do lado do título tem 3 pontinhos na vertical. Então você vai ali, clica e vai ver a palavra compartilhar. É só seguir, né? E fazer. E outra, se quiser sugerir algum tema, faça isso, por favor, nos comentários. Deixa lá a sua sugestão e a gente vai procurar desenvolver também, de uma certa forma, interagindo com cada um. Bom, vamos ao tema de hoje, que é a moral. A bússola que orienta a evolução do espírito, quer dizer, nós mesmos, é a moral. Mas, afinal de contas, o que é essa moral? Ela é a própria expressão do ensinamento maior de Jesus, resumido em uma única palavra. Sabe qual é a palavra? Amor. O seu fundamento não está em regras arbitrárias, mas na lei natural, naquilo que é justo, que é bom, naquilo que é correto, que é a lei de Deus. Essa lei divina está escrita na nossa consciência, conforme inclusive a questão 621 do Livro dos Espíritos. Aí ele pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta, na consciência. É por isso que muitas vezes, mesmo sem formação religiosa, nós percebemos assim um mal-estar íntimo quando agimos de uma forma contrária a alguma atitude do bem, não é? Incomoda. A moral não é uma camisa de força. Ela nos devolve a responsabilidade sobre as nossas escolhas. Nos lembra de que, ao agir no bem, nós alinhamos a nossa vida com a lei de Deus. E quando a gente age no mal, nos afastamos dessa harmonia. Quantas vezes nós deixamos de estender a mão porque achamos que não é nossa responsabilidade? Quantas oportunidades de amparar, de orientar ou simplesmente de ouvir alguém acabam sendo deixadas de lado. A moral cristã amplia muito isso e ela é profundamente difundida por Jesus, porque nos chama a participar. A vida moral não é passividade, é movimento, é ação. Quando pensamos em moral, imaginamos assim, né, grandes atos, gestos heróicos, vidas extraordinárias, pessoa de alta moral. Né? Mas Jesus nos mostra que a verdadeira moral se firma nas pequenas ações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano.
É no jeito que falamos com o familiar, no momento de irritação, por exemplo, na forma com que tratamos alguém que, sei lá, nos atendeu de maneira impaciente em alguma loja, em algum serviço, na resistência que nós devemos ter ao fazer uma crítica que pode machucar, né? Na escolha de perdoar uma falha. A doutrina espírita nos ensina e nos convida a essa reflexão o tempo todo. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, acho que é 17, há uma orientação muito clara. O verdadeiro espírita se reconhece pela transformação e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Essa frase é preciosa. Veja, ela não fala em perfeição, ela não fala em santidade, ela fala em esforço. Ela fala em lutar contra as nossas tendências ruins. Não para ser melhor do que os outros, mas para sermos melhores do que nós fomos ontem. A moral espírita, que é a moral cristã, é prática, é diária. Ela não é superficial, ela é profunda, ela é íntima. Ela se constrói nos pequenos gestos que a gente faz durante um dia, por exemplo. E é justamente essa constância desses atos que vai nos moldando ao longo das existências. Sempre, sempre com base no nosso desempenho moral. No Livro dos Espíritos, a questão 629, ela foi respondida objetivamente pelo benfeitor espiritual a Kardec. Ele perguntou: qual é o tipo mais perfeito que pode servir ao homem como guia e modelo? E o benfeitor respondeu secamente: Jesus. O tipo de perfeição moral a que podemos chegar é Jesus, porque é o ser mais puro que até hoje esteve aqui na Terra entre nós. Veja bem, eu não estou nos comparando a Jesus, não é isso. Mas ele mesmo disse que nós vamos evoluir, nossos espíritos vão evoluir na mais alta elevação, que podemos chegar a ser espíritos crísticos. Por isso nós dizemos Jesus, o Cristo. E lembra que ele disse também que nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá? Pois é. O Espiritismo nos indica que, independente do tempo que levar, olha, eu estou falando de 1 milhão de anos, 100 milhões de anos, seja lá como for, né? Nós vamos chegar sim, até lá, passando de etapa em etapa, até o ponto mais alto. A gente está acostumado a medir o tempo aqui na Terra, né, em função do nosso Sol, né? Só que fora da Terra, o tempo se mede de outra forma. E, inclusive, os físicos provam isso, né? Mecânica quântica prova isso. A moral que foi ensinada lá atrás por Jesus foi esclarecida pelos Espíritos benfeitores na edição do Livro dos Espíritos. É a moral cristã na sua pureza. É o retorno à simplicidade do Evangelho. Não se trata de uma moral nova, né? Mas é uma moral revelada na plenitude racional, sem fantasia, sem misticismo. A principal contribuição do Espiritismo é explicar o porquê da moral, ligando nossas ações atuais ao futuro como espíritos imortais. Essa é a compreensão da reencarnação e da lei de causa e efeito, que dá peso e seriedade às nossas escolhas morais, às nossas atitudes. Se somos responsáveis por aquilo que fazemos, e se a cada nova existência colhemos o que semeamos, a moral passa a ser uma questão lógica de progresso individual.
É evidente. O caminho da moral cristã é uma luta diária para desbastar essa pedra bruta que é o nosso eu. É trocar o pronome eu por nós. A moral cristã exige de nós uma autoanálise constante. O exame da consciência que nos permite identificar onde o egoísmo se esconde, seja na crítica destrutiva, na inveja sutil, né? Ou no ato de servir sempre esperando uma recompensa. Ao compreender a moral de Jesus, percebemos que a sua felicidade reside em fazer a felicidade alheia. Deveria ser assim. É a lei de reciprocidade espiritual, onde a bondade que sai de nós é a única riqueza que realmente levamos. A moral cristã, portanto, por tudo isso, é um mapa da nossa felicidade futura. Ela nos ensina que a perfeição não é um privilégio, mas um destino a ser conquistado pelo esforço contínuo, pelo esforço constante, diário, diuturno. No Livro dos Espíritos, nós encontramos a afirmação de que a superioridade moral é indício de progresso, questão 780. Isso significa que, conforme a gente evolui espiritualmente, as nossas escolhas morais se tornam mais claras. O bem, fazer o bem, deixa de ser um esforço exaustivo, sabe? Passa a ser uma coisa natural. Nós podemos até observar isso assim muito facilmente, que quanto mais a gente amadurece, menos orgulho a gente tem, não é? Menos agressividade, menos vaidade, não é verdade? Passamos a compreender melhor os outros, sem dúvida nenhuma, perdoar com mais facilidade. Porque a gente passa a se colocar no lugar alheio do outro. Isso não porque alguém disse para a gente fazer, mas porque a gente passa a compreender intimamente que esse é o caminho da paz. O Espiritismo reforça, né, que o progresso moral deve acompanhar o progresso intelectual, mas nem sempre os dois caminham ali na mesma velocidade. A gente pode ser até muito inteligente, muito culto, e ainda assim moralmente, profundamente imaturos. A moral espírita, que é a moral cristã, tem dito, tem o mérito de ser realista. Ela nos proporciona reconhecer nossas dificuldades, nossas oscilações, nossos momentos de fraqueza. Não somos, assim, convidados a fingir virtude que ainda não temos. Vou bancar o bonzinho, porque aí eu vou bem. Não. Nós somos convidados a trabalhar com sinceridade o que já conseguimos, assumindo o nosso papel. Alguns dos desafios mais complexos da vida moral são, dominar nossos impulsos, controlar nossas palavras, o que não é fácil, evitar reações intempestivas, que é mais difícil ainda, observar os nossos pensamentos antes de agir, caramba, tudo isso exige muita disciplina e vigilância constante. Mas cada vez que a gente tem um pequeno triunfo sobre essas tendências, a gente vai ter vitória espiritual. Dá até um certo orgulho. Cada vez que escolhemos a paciência no lugar da irritação, a compreensão no lugar do julgamento, a humildade no lugar da vaidade, a gente dá um passo firme, né, em direção à evolução. Além do amor, que é a base da moral espírita e cristã, é a mais perfeita expressão da lei de Deus. O amor não é um mero sentimento, é uma postura interior
que orienta todas as ações. É um desejo sincero de promover o bem, mesmo quando isso, né, exige renúncia da nossa parte. Amar profundamente e no sentido espírita é compreender o outro com profundidade, é reconhecer as suas lutas invisíveis e ter paciência com as fragilidades que ele tem. Assim como a gente deseja que tenha paciência com a nossa fragilidade. Não é? É olhar para a vida com os olhos de compaixão, de respeito. A moral espírita tem a base no amor, porque ele é um sentimento que unifica todas as virtudes. Tudo se engloba no amor. A justiça sem amor é apenas uma dureza. A caridade sem amor passa a ser uma obrigação. A verdade sem amor é uma agressão. É o amor que dá vida e sentido à moral. Cada escolha tem consequência não apenas para a vida presente, mas para a eternidade. Somos autores do nosso próprio destino. Esse entendimento amplia a responsabilidade que nós temos sobre os nossos atos. Se queremos viver uma vida mais harmoniosa, a gente precisa construir essa harmonia a partir de nós mesmos. Se desejamos um mundo mais justo, a gente precisa começar pela justiça que nós aplicamos nas nossas decisões, nos nossos atos. A moral cristã, a moral espírita, é um caminho de libertação. Libertação das próprias sombras, das crenças que nos limitam, dos ressentimentos que carregamos. Não é já falamos, não é um conceito de perfeição, mas de movimento. Nos convida a olhar a vida com olhos de indulgência. Sabemos que cada um está na sua etapa evolutiva. Temos que entender e respeitar isso. A moral nos convida a viver sempre com correção, independente do lugar. É um convite ao progresso, um convite à coragem de olhar para dentro e se transformar, mesmo que lentamente, mesmo que aos poucos, devagarzinho. É dar o primeiro passo. Acho que a gente pode até resumir o sentimento da moral cristã, moral espírita, numa frase. Olha só. Amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Palavras de quem? De Jesus. Mas é claro que falar aqui é muito fácil, né? É muito fácil chegar aqui e falar um monte de coisa, né? Exercitar essa elevação moral no nosso dia a dia é terrivelmente complicado. E nós somos ainda muito egoístas para chegar a essa plenitude. Mas é preciso perseverar. É preciso continuar tentando infinitamente, ininterruptamente. A gente precisa fazer isso. Que possamos todos nós encontrar no Cristo um estímulo para viver de forma mais consciente, mais leve, mais amorosa. Porque cada gesto, por menor que pareça, é uma semente lançada no solo da nossa evolução. E nós estamos caminhando para lá. Bem, minha gente, chegamos ao final deste episódio. Agradeço muito por acompanhar o nosso trabalho e espero encontrar vocês aqui novamente no próximo episódio da série O que diz o Espiritismo. E faço votos que de alguma forma o que foi dito aqui tenha sido útil para vocês. Fique na paz.